Bom dia. Hoje são 7 de maio de 2020, quinta-feira, e nós estaremos hoje tratando do tema avaliando as nossas prioridades e chamado. Nós temos focalizado durante estes últimos dias a disciplina da vida simples e vimos em Mateus 6,33 o ponto de apoio para esta disciplina, para o equilíbrio que precisamos ter na prática desta disciplina, que é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Tratamos acerca da nossa administração de recursos e agora nós vamos focalizar a questão das nossas prioridades e também do nosso chamado. Eu gostaria de destacar, para nós iniciarmos este pensamento, o texto que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, onde nós lemos: toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É muito importante nós entendermos que para eu avaliar o meu estilo de vida, avaliar a maneira como eu estou administrando o meu tempo, eu preciso de métodos. E, basicamente, poderíamos dizer que há dois métodos que se apresentam quando se trata de fazermos esta avaliação. O primeiro método é o método da eficiência de alta tecnologia, em que apresenta-se objetivos mensuráveis com o uso de máquinas eficientes, como computadores, máquinas Xerox, equipamentos que hoje são muito comuns no uso das nossas atividades, tanto no lar como também no trabalho. O outro método é colocar você no controle. E no caso desses dois métodos, o que nós observamos? O método da eficiência de alta tecnologia traz como problema a ênfase na quantidade e a nossa tendência de negligenciar a qualidade dos resultados e também das relações humanas. Quanto ao método de nós colocarmos nós mesmos no controle da situação, nós esbarramos numa situação muito difícil, muito delicada, que é o fato de nós estarmos no controle de tudo e, consequentemente, se somos cristãos de verdade, negligenciarmos o princípio bíblico de que Deus é quem deve controlar, conduzir as nossas vidas. Por esta razão, à luz das Escrituras, e por esta razão que eu iniciei com o destaque de 2 Timóteo 3, 16 e 17, nós precisamos de um método que comece com os princípios divinos sobre como homens e mulheres devem viver. Precisamos de um método que seja edificado sobre o chamado especial de Deus para nós como indivíduos. Precisamos de um método que opere de dentro para fora. Por esta razão, é importantíssimo que nós desenvolvamos a cultura bíblica da meditação. Este método deve me ajudar a não enxergar, em primeiro lugar, o controle de fatores externos, como, por exemplo, o desperdício de tempo, ainda que tenha o seu lugar. Eu preciso de um método que comece com o que nós somos e o que Deus deseja que façamos, e daí operando para fora, tendo então assim a oportunidade de levar a expressão prática daquilo que nós concebemos como o plano e propósito de Deus. Nós precisamos de um método que coloque o importante antes do urgente. Pensando nisso, eu gostaria de apresentar a vocês alguns
aspectos básicos que precisamos refletir no nosso estilo de vida. Eu destaco, primeiramente, a importância das qualidades da mordomia do nosso tempo. Como cristãos, nós precisamos colocar em primeiro lugar Deus em nossas vidas. Então, devoção a Deus e ao seu reino, como enfatizou o Senhor Jesus em Mateus 6,33. Amor e serviço, visto que, assim como Jesus, nós estamos aqui na terra, agora, como ministros dele, para servir. Ele disse, eu vim para servir e não para ser servido. Então, eu preciso cultivar as virtudes de Cristo para que eu possa expressar através dos meus relacionamentos o amor e a compaixão dele. Uma outra qualidade que eu destaco aqui é a fidelidade. É preciso que eu entenda que eu aqui na terra sou um mordomo, um dispenseiro das multiformes graças que o Senhor tem para manifestar através da igreja. Eu preciso também produzir frutos, fruto no caráter e também fruto no sentido de estar ganhando almas para Cristo, no sentido de estar discipulando pessoas, edificando vidas. E eu preciso viver de uma maneira em que a paz de Deus e a ordem sejam evidenciadas na minha vida. Por isso eu gostaria de destacar Romanos capítulo 14, o versículo 17, onde nós lemos: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Versículo 18 e o 19 dizem assim: porque quem nisto serve a Cristo agradável é a Deus e aceito pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Esta deve ser a nossa tônica, o ritmo que nós precisamos desenvolver na nossa caminhada cristã. Além das qualidades da mordomia do nosso tempo, e aqui eu apresentei estas qualidades rapidamente, eu quero destacar também que a razão da nossa existência é glorificar a Deus. A Confissão de Westminster, respondendo à pergunta qual é o propósito do homem, declara o seguinte: o propósito do homem é glorificar e desfrutar de Deus por toda a eternidade. Este é o propósito do homem, glorificar a Deus e desfrutar dele por toda a eternidade. Portanto, aqui agora na terra nós estamos aprendendo. Lá na eternidade nós faremos isto com perfeição. Pensando nisso, então, nós precisamos entender que existem maneiras práticas de nós revelarmos isto, ou manifestarmos isto. Tito, capítulo 2, versículo 10, nos diz assim: não defraudando, antes mostrando a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, de que forma eu posso manifestar o caráter de Deus? De que forma eu posso glorificar a Deus usando o meu tempo, usando a minha vida, para que Ele seja glorificado, como é declarado aqui na Confissão de Westminster? E eu destaco de forma bem simples: ordenando bem nossas vidas e o uso do nosso tempo. Quando a gente vive segundo as prioridades de Deus, nós vamos escapar da tirania do urgente. Vamos fazer aquilo que é importante, dedicando tempo para Deus, dedicando tempo para a família, dedicando tempo para o nosso ministério, tempo para o nosso discipulado, tempo para trabalharmos de maneira que Deus seja glorificado, dedicando tempo para a nossa carreira e assim nos preparando para aquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas, dedicando tempo para nós mesmos, cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa alimentação, do descanso, e assim
exercendo excelência na mordomia cristã, utilizando os nossos recursos também para expressar beleza, por exemplo, na hospitalidade, na maneira como você arruma a sua casa, como você prepara a comida, na maneira como você arruma a mesa onde vocês vão sentar para tomar as refeições, no trato com as pessoas. Nestas pequenas coisas, nós vamos estar expressando o caráter de Deus, as virtudes cristãs e assim glorificando ao Senhor. Eu desejo a vocês um excelente dia na presença do Senhor.